Dando sequência à nossa programação, teremos agora a palestra Cidade Criativa, Cidade Feliz, um lema, uma necessidade. O palestrante é prefeito da cidade de Santa Rita do Sapucaí, com vasta experiência em ciência, tecnologia e empreendedorismo. Trará uma reflexão profunda sobre como as cidades podem incentivar o desenvolvimento cultural, a inovação tecnológica e o empreendedorismo criativo para melhorar o ambiente urbano, gerando prosperidade econômica e social. Com vocês, o professor Vander Wilson Chaves. Boa noite a todas e todos. Uma alegria estar aqui em Congonhas, nessa geografia maravilhosa, nessa cidade onde a cultura pulsa e que emociona. Eu tenho 67 anos, é a primeira vez que eu estou tendo a satisfação de vir a Congonhas. E a hora que eu visitei as obras do nosso Antônio Francisco Lisboa, a hora que eu visitei o santuário, aquilo é mais do que admirar as artes. Aquilo é mudar o nosso espírito. Então, é algo que me deixou assim... Eu saio de Congonhas diferente de ter chegado aqui. Eu queria parabenizar o prefeito Cláudio pelo seu trabalho, pudemos trocar ideias e conversar. A capacidade de sonho e de realização do prefeito Cláudio é algo exemplar, que serve de exemplo para a gente. Parabéns e gratidão pela recepção aqui. Ao Jordano, pelo convite, para poder passar um pouco da nossa experiência e da nossa singularidade. Eu costumo dizer que não existe cidade, independente do tamanho e da receita, que é melhor ou pior do que outra. As cidades têm singularidades, mas elas podem exercer um conceito filosófico importante, que é o conceito da alteridade, que é as cidades que conhecem alguma coisa que a outra não sabe, e a outra sabe coisas que aquela não conhece, e que, se juntar as duas coisas, pode dar algo muito bom. Então, a gente vai aqui falar um pouco do nosso município, eu vou contar um pouco da história e desse movimento que a gente tem lá, chamado Cidade Criativa, Cidade Feliz. Antes, eu queria dizer que nós tivemos, esse ano, uma premiação e uma classificação muito importante para o município de Santa Rita do Sapucaí. Fica no sul de Minas e tem 41 mil habitantes. A primeira foi um prêmio do Ministério da Cultura, chamado Brasil Criativo, que é o Ministério da Cultura e a empresa 3M, que nos classificou com esse projeto em primeiro lugar no Brasil. E o reconhecimento veio do Instituto de Desenvolvimento... O Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Cidades, que classificou o município entre as 10 cidades com alto desenvolvimento sustentável. O Brasil não tem nenhuma cidade com muito alto desenvolvimento sustentável, segundo os critérios da ODS. Só tem alto desenvolvimento. E não significa uma cidade mais rica ou menos rica, é com base na questão das 17 metas lá das ODS. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: o nosso município ele iniciou o seu desenvolvimento econômico no agronegócio, café e leite, que ainda é forte. Café e leite ainda é uma área da economia lá bastante forte. Mas ele construiu uma tradição, é a tradição da inovação. E o conceito de que inovação é a criatividade colocada na prática, simples assim. Adotamos o conceito de inovação, de criatividade colocada na prática.
Com o dinheiro do café, aconteceu a primeira inovação importante no município. Com o dinheiro do café, viabilizou o primeiro projeto de educação tecnológica do município, que foi a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina e a 7ª do mundo. Isso no final dos anos 50. Uma mulher que a gente chama lá carinhosamente de Sinhá Moreira. Ela liderou esse processo e ela colocou esse projeto de educação tecnológica no município. Depois, veio em seguida o primeiro curso de engenharia de telecomunicações do Brasil e o Instituto Nacional de Telecomunicações, que o secretário Bruno colocou aqui, que é uma instituição assim, muito importante para o Brasil, do ponto de vista da pesquisa, do desenvolvimento, da extensão realizada naquela instituição. E um terceiro passo foi a criação de uma faculdade de administração e de informática, que criou naquela região nossa o primeiro curso de administração de empresas e o primeiro curso de ciências da computação, particularmente olhando para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário. Esse arcabouço acadêmico, através dos seus projetos políticos pedagógicos, feiras tecnológicas, ações diversas, tinha, além do foco da sua especificidade, o foco do empreendedorismo, mesmo sem a palavra empreendedorismo, na época, existir. Há muitos anos atrás, a palavra empreendedorismo sequer existia. E isso estava entranhado nessas empresas, nessas instituições acadêmicas. Portanto, ali a gente tem formação de pessoas que têm esse comportamento empreendedor. Na década de 80, aqueles que, como eu, têm um pouco mais de idade, lembram que foi chamado da década perdida. Por que é a década perdida? O Estado estava totalmente na economia. Na área de telecomunicações, por exemplo, era Telemig, Telepar, Telesp, etc. Era o Estado que tinha que investir. O Estado ficou sem capacidade de investimento, não gerava emprego, passou a ter uma crise muito grande do ponto de vista da geração de emprego, e aqueles alunos que saíam daquelas instituições começaram a empreender empresas de base tecnológica, particularmente na área da sua formação, que é eletrônica e tecnologia da informação e comunicação. Startups, empresas de fundo de quintal. E um prefeito que substituiu um prefeito que saía, ele era vice, substituiu o prefeito que saía, de nome Paulinho Dentista, ele resolveu incentivar esse movimento e criou uma marca. A marca é: aqui é o Vale da Eletrônica brasileiro, aqui é o Vale do Silício brasileiro. Ele criou essa marca e incentivou essas startups. O que aconteceu com o Vale da Eletrônica e essas empresas hoje? Do ponto de vista das escolas, passamos a ter dezenas de cursos de graduação, cursos de pós-graduação lato sensu, mestrado, doutorado, portanto, uma cidade de 40 mil habitantes que faz pesquisa, que faz desenvolvimento, que faz ensino, que faz extensão. Do ponto de vista das empresas, hoje, nós temos 200 empresas de base tecnológica que geram 14 mil empregos. 80% delas veio oriunda desses projetos, que depois foram turbinados por incubadoras de empresa municipal, incubadoras de empresa dessas escolas que existem no município de Santa Rita do Sapucaí. Eu costumo dizer o seguinte, vou até respirar para falar essa verdade. A única saída para o Brasil é a educação. E Santa Rita é a prova viva disso.
Foi por causa da educação que hoje existe 14 mil empregos naquela instituição. Não foi outra saída. Não tem outra. Essa é a única saída. Bom, esse modelo, arranjo produtivo local, reconhecido pelo governo de Minas, parque tecnológico aberto, a cidade se transformou num parque tecnológico aberto, reconhecido pelo governo de Minas, nós passamos a fazer algumas reflexões para a diversificação de atividades econômicas. Porque isso está indo bem, mas é bom que a gente diversifique. Aliás, eu vi isso aqui no plano de Congonhas, fiquei muito feliz de ver essa questão. Isso é fundamental. E aí, eu queria fazer 3 perguntas para vocês, que eu deveria ter feito no começo. Mas cabe, nesse momento, a gente fazer 3 perguntas para responder depois. Qual a única meta de uma cidade? Por que foi entregue esse plano? Por que a gente faz escola? Por que faz posto de saúde? Por que faz infraestrutura? Por que a gente faz tudo isso? Tem uma meta só. Segunda pergunta. Nos tempos atuais, qual a real e verdadeira inovação política? Qual a real e verdadeira inovação política hoje? E a terceira pergunta, qual a maior virtude do homem público e do cidadão? Feito essas 3 perguntas, há 12 anos atrás, nós, para criarmos uma nova vereda de desenvolvimento econômico no município, resolvemos apostar no fortalecimento da economia criativa. A ideia é, vamos fortalecer a economia criativa. Como que nós fizemos isso? Nós chamamos o SEBRAE, que era neutro, reunimos as lideranças e resolvemos fazer um festival de criatividade e inovação. Esse festival foi feito. Ele se transformou num movimento chamado Cidade Criativa, Cidade Feliz. E aí nós apropriamos de alguns conceitos. Cidades criativas é um conceito que existe no mundo inteiro. O conceito americano, ele pega uma cidade e desenvolve todas as ações daquela cidade em 3 pilares. Tecnologia, atração e geração de talentos e tolerância. O conceito europeu, nascido na Inglaterra, ele utiliza de uma outra lógica. Conectar culturas de uma forma geral com tecnologia para gerar inovação. No município de Santa Rita do Sapucaí, nós apropriamos do conceito europeu. Portanto, conectar culturas com tecnologia para gerar inovação. E entendendo que cidade criativa, criar, é no sentido de expandir um ambiente, um ecossistema que possa propiciar a expansão de vocações e de talentos. A concepção da cidade criativa. Bom, com essa lógica, nós passamos a ter algumas inspirações. E aí eu vou colocar 4 inspirações importantes, teoricamente construídas para fazer as ações que a gente realiza no município hoje. Uma foi utilizar um conceito do educador Paulo Freire, cientificamente usando esse conceito, chamado pensar certo, que eu vou resumir para vocês aqui numa frase. Pensar certo significa encontrar nas coisas e nos fatos aquilo que se encontra mais escondido. Portanto, as ações devem ser de múltiplos saberes e não de um único saber. Terceiro, a inspiração de diversas ações que ocorreram nos anos 60. Os anos 60 foram anos muito ricos para a questão da criatividade, para a questão das lutas. Os anos 60 é que teve a luta
pelos direitos civis, liderado por Martin Luther King. Foi nos anos 60 que a sociedade americana ela foi para as ruas contra a guerra do Vietnã. Foi nos anos 60 que tiveram os movimentos estudantis na França, movimentos estudantis do Brasil, guerrilhas culturais, movimento hippie com as suas utopias e as suas distopias, com uma nova proposta de forma de vida. Foram anos ricos, os anos 60. E de lá, teve 3 filósofos transgressores que a gente apropriou do ponto de vista de conceito de estudos que eles fizeram. Foucault, Deleuze e Derrida. Foucault com a microfísica do poder, com o trabalho em rede, e, portanto, esse movimento deveria ter uma questão de trabalho em rede. Deleuze tem o conceito de singularidade, e, portanto, eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu sou singular, eu preciso conhecer a minha singularidade, preciso potencializar ela, e o conceito de rizoma, que ele apropria da botânica, no sentido de que, exemplo, um rizoma, grama, eu vou plantar essa grama vai crescer, eu vou ter paciência de ver essa grama crescendo, ela vai dobrar a montanha, ela vai continuar levando o verde da esperança para além da montanha, por conta de um início que eu dei, mas eu não preciso ficar ansioso de querer controlar para onde que ela vai. Terceiro conceito importante foi de Derrida. Derrida foi um dos pensadores que estruturou a União Europeia. E o que dizia Derrida? Derrida dizia o seguinte: Alemanha, França, Inglaterra, Suécia, etc. Vocês têm singularidades, vocês têm autonomia, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês não se unir para determinados propósitos em comum, vocês vão acabar. Há necessidade de ter uma união de vocês, respeitando a autonomia e a singularidade de cada um de vocês. E ele tinha uma frase muito forte: sempre a união será verdade e a separação será mentira. O ser humano teima em separar, mas é mentira. É a união que é verdade. Esses 3 conceitos passaram a fazer parte da forma da gente trabalhar o movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz. Mas, como ele não tem uma governança tradicional, havia necessidade de fazer um estudo e estabelecer alguns pilares e um propósito de todos. Quais foram os pilares que nós estudamos para o desenvolvimento do município de Santa Rita do Sapucaí? 4. Tecnologia como forma de inclusão. Por que como forma de inclusão? Do jeito que a tecnologia está indo, com a velocidade que ela está acontecendo, se eu não preocupar com a inclusão, eu vou ter 2 tipos de pessoas: aquela que domina a tecnologia e tem direito de mando, e aquela que não domina e vai executar a tarefa sem sequer saber por que está executando essas tarefas. Então, isso foi uma esfera importante que a gente deve ter de ações no município. A segunda, o empreendedorismo, no sentido de que aquela comunidade nossa tenha a capacidade de sonhar coletivamente, de realizar, de ser proativa. Segundo pilar. Terceiro, a arte e cultura como forma de alteração da consciência e de humanização. Quarto, a ética, dotando aos cidadãos de Santa Rita do Sapucaí ferramentas para que eles possam decidir melhor quando deparado com os dilemas da vida contemporânea. Em cima desses 4 pilares, todas as ações que tem no município, às vezes uma ação responde a um pilar desse, às vezes uma ação responde aos 4 pilares, são executadas ao longo do ano.
quase 1.000 ações em um ano, que a própria comunidade propõe. E isso está também alicerçado numa ética, que é a ética do cuidado. Aqui é importante esse ponto. A ética do cuidado foi uma ética desenvolvida por um psicanalista, também médico, chamado Donald Winnicott. O Winnicott fez o seguinte estudo: uma mãe que dá de mamar olhando para a televisão. Qual o comportamento daquela criança? Uma mãe que dá de mamar olhando para a criança, fazendo ela existir. Qual o comportamento daquela criança? E, portanto, ele tem todo um estudo ligado à ética do cuidado que a gente pode resumir com a seguinte frase: cuidar é mais do que proteger. Cuidar é fazer com que as pessoas existam. E, portanto, o movimento tem que fazer que as instituições existam, que as pessoas existam, e o poder público ter a humildade de ser apoio e fazer com que eles brilhem e não se ir lá apossar do evento que eles façam por algum interesse de política menor com P minúsculo. Deixa existir. Isso, do ponto de vista ético, é absolutamente fundamental para um processo como esse. Bom, o que aconteceu com o passar do tempo? Esse modelo acabou sendo um modelo de uma aceleradora informal de empreendimentos criativos, porque desse modelo começaram a brotar eventos ligados principalmente à economia criativa. O maior exemplo que a gente tem é o Hacktown. O Hacktown é um festival de conhecimentos gerais que ocorre durante 3 dias no município de Santa Rita do Sapucaí, no município inteiro, que atrai para o nosso município, nesses 3 dias, em torno de 15.000 pessoas, movimenta outras 10.000 do próprio município, injeta em torno de 30, 40 milhões de reais no comércio, e é um sucesso muito importante desse ambiente, desse ecossistema. Foi dessa liberdade que ele nasceu. E com o passar do tempo, esse modelo está se transformando num modelo de educação para a cidade. Quando a gente fala em educação, a gente fala muito na escola. E é importante. E eu preciso aumentar os níveis, precisa fazer competência naquela escola. Mas há a necessidade do ser humano ser educado permanentemente a vida toda. E esse modelo, sem ele perceber, à medida que ele assiste uma palestra, à medida que ele assiste uma atividade cultural, um teatro reflexivo, um filme que foi estimulado a ser feito, outras atividades, ele está se educando permanentemente. E isso é absolutamente importante. Mas a palavra cidade feliz precisa a gente entender qual que é a lógica. E cidade feliz, nós resolvemos estudar e, em conjunto, traçar um caminho, que necessariamente não é o caminho, é um caminho, para nos orientar. E aí nós resolvemos construir esse caminho mais ou menos assim. Uma cidade feliz, aquela onde as pessoas, onde os cidadãos tenham autoconfiança e busquem a verdade. Tenha autoestima. Aonde essa comunidade encontre novas veredas de desenvolvimento econômico e social para ela própria. Aonde essa cidade valorize o trabalho, liberdade para a criação, momentos de autorreflexão permanente para sempre estar sabendo para onde ela vai querer caminhar, espírito de amizade e, sobretudo, uma cidade que tenha um ambiente amoroso, porque é só no amor que existe comunicação, e a cidade é essencialmente um ambiente de comunicação. Tirou o amor, existe conflito.
É só olhar o debate político. Não tem amor. Existe conflito. A hora que eu visitei o santuário hoje, eu olhei para as obras do nosso Aleijadinho e pensei assim, Aleijadinho é isso. E ele é o exemplo encarnado de autoconfiança, de autoestima, de valorizar o trabalho, amoroso. Aleijadinho é isso. E, portanto, o Aleijadinho é o exemplo, ainda hoje, do que é a felicidade verdadeira. Eu vou passar para vocês, antes de fazer uma última reflexão, e até ficar à disposição, se vocês quiserem colocar, um vídeo que mais ou menos mostra esse trabalho desses 12 anos. Um vídeo que resume isso, que eu pediria para vocês que pudessem colocar o vídeo, para a gente assistir, e logo depois eu faço uma outra reflexão para a gente concluir aqui esse bate-papo agradável, sempre com os meus agradecimentos a vocês. O sul de Minas Gerais, terra de montanhas, de vales, de boa comida, de boa conversa, de picos fenomenais, onde o tempo passa devagar. Santa Rita vive, porém, a sua maior contradição. Aqui se produz inovação. Por essas, o Vale do Silício do Brasil é hoje o palco do Hacktown. Um hub de ideias, de interações, de experiências, vivências, crenças, de manifestação. O Hacktown existe para unir a informação e a cooperação. Unir os mais ousados projetos de tecnologia e o espírito de coletividade, de colaboração. Unir o fundamento e o amparo. Decifrar os transtornos do nosso cotidiano, invadir os modelos ultrapassados, hackear as técnicas, hackear os meios, os processos, a norma, a universidade, a cidade. É hackear a porra toda.
sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have meaning. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misleading. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand up here. Soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alone there. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder, oh,
Obrigado, obrigado. São muitas ações e a sociedade assumiu para ela esse projeto. Eu queria concluir assim. As 3 perguntas que eu fiz, eu gostaria de responder. A única meta de uma cidade é a felicidade, não tem outra. E a real e verdadeira inovação política hoje é simples: ouvir e cuidar das pessoas. Só isso. No conceito de que cuidar é mais do que proteger, é fazer com que as pessoas existam. E a maior virtude do homem público, do cidadão, é a honestidade. Não aquela honestidade de não colocar no bolso aquilo que não lhe pertence, isso é básico. É trabalhar 24 horas para atingir essa meta e realizar esse propósito de ouvir e cuidar das pessoas. Eu vou concluir fazendo uma homenagem a 4 pessoas que vieram na Terra para nos ensinar, inclusive os empreendedores. As lições deles para empreendedores, mas principalmente as lições para as pessoas, para nós, a gente nos ajuda a entender que nós estamos aqui num mundo que precisa ser melhor, precisa ser mais justo, precisa ser mais amoroso, precisa ser mais feliz. E eu vou tomar a liberdade de incluir carinhosamente o nome de Aleijadinho nesse poema de minha autoria. Que ele faz uma homenagem agora a Aleijadinho, a Sócrates, que é o pai da alteridade, da humildade necessária, a Gandhi, pela luta sem violência. Me chama muita atenção a passagem de Gandhi que diz o seguinte: não há caminho para a paz é o caminho. É preciso paz para sorrir, é preciso paz para sonhar, é preciso paz para amar, é preciso paz para ser livre. A paz sem voz é medo, e medo é a ausência de fé. Francisco de Assis, com a sua máxima de que nesse plano, nisso tudo que a gente está discutindo aqui, no Cidade Criativa, começa a fazer o possível. Depois, o necessário. A hora que você acordar, o impossível ocorrerá. E a Jesus, aquele capaz de amar as pessoas que aos nossos olhos não merecem ser amadas. E o poema chama-se Sonho de Liberdade e diz mais ou menos assim: tive um sonho. Sonhei com a beleza humilde de um beija-flor e a flor. Sonhei com a sinfonia das cascatas e o aplauso frenético dos pássaros. Sonhei com as estrelas e com almas. Sonhei com relações fraternas e solidárias, com lutas sem violência, com caridade necessária. Sonhei com igualdade sem limites, com liberdade. Sonhei com um mundo sem dor, com o jardim da felicidade, com o amor. Sonhei com Aleijadinho, Sócrates, Francisco de Assis, Jesus. Sonhei, sonho, sonharei. Gratidão pela atenção de vocês. Agradecemos e... ok. O professor pergunta se alguém quer fazer pergunta para ele. Estão todos saciados? Fique à vontade, eu estou à disposição, se tiver alguma curiosidade, alguma questão. Pois não.
É mais ou menos o que eu falei. A história nossa é por conta da educação. A educação, por si só, ela ajuda a quebrar todos esses paradigmas. É através da educação que as pessoas vão escolher melhor os seus representantes. É através da educação que você vai promover desenvolvimento. Não tem outra saída. Agora, a gente tem paciência. O município ele iniciou esse processo há 64 anos atrás. E uma coisa está interligada à outra. Mas um trabalho que faça com que a comunidade entenda que junto resolve os problemas, e aqui eu cito uma abordagem do professor Cortella, que sempre ele fala nas palestras dele por aí. Para nós mineiros, a gente sabe dessa colocação. Se fugir, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O que o professor Cortella fala? Se juntar, o bicho foge. É preciso permanentemente juntar. Porque, na realidade, nós somos filhos de Deus. E que Deus uniu, é impossível separar. A gente tenta separar, mas é fácil juntar. Mais alguma questão? Queiram? Ok? Tá, muito obrigado, viu, gente? Obrigado por tudo aí. Obrigado por tudo. Professor, eu gostaria de convidar o Jordani, ele quer te entregar também uma lembrança do evento. Eu vou te entregar aqui a luminária está com o Abacuque. O Abacuque, a profecia dele, ele nos lembra que a gente precisa ter fé e confiança nos planos de Deus. Obrigado. É ótimo. Isso aí, foi maravilhoso. Agradecemos e parabenizamos o professor Vander Wilson Chaves. A Prefeitura de Congonhas agradece a presença de todas as autoridades, convidados e população em geral. Convidamos as autoridades presentes para que se dirijam à sala de convivência para assinarem a carta de intenção relativa ao Plano Desenvolve Congonhas 2035. Aproveitem esses 3 dias de imersão, capacitações, network, cursos e muito mais. Agradecemos uma vez mais aos nossos patrocinadores Gerdau, J. Mendes e CSN. Tenham todos uma ótima noite e não percam, amanhã teremos uma extensa e produtiva programação. Até lá!